Salve, salve, engenheiros criptoinvestidores, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Guilherme, você está no Crypto Universe e no tutorial de hoje você vai aprender a prover liquidez na Uniswap versão 3. Roda a vinheta. Pessoal, como sempre, recadinho rápido, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber os novos conteúdos. Muito bem, pessoal, esse tutorial ele vai estar dividido em duas partes, uma teórica e uma prática, e é muito importante você assistir a parte teórica também para você entender o que você está fazendo. Fechou? Então, vamos lá, vamos começar aqui e bora para a parte teórica do nosso tutorial, pessoal. E para isso, eu já preparei um documentinho para facilitar a nossa vida, tá? Eu vou deixar todos os links dos materiais que eu utilizei para compor esse documento. Você vê, ele é bem simplesinho, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo também aí para você conferir. E vamos lá, vamos começar. Ó. A primeira coisa é com relação ao nível de taxa que você vai ganhar ao prover liquidez na Uniswap. E aí quando você selecionar o seu devido par, aqui eu vou usar como exemplo o par Matic contra o USDC, que é inclusive o exemplo que a gente vai utilizar no tutorial prático, e aí ele vai sugerir para você um nível de taxa, e é claro que é muito recomendável que você siga a própria recomendação da Uniswap. Então aqui embaixo, por exemplo, ó, taxas de 0,01% e 0,05% são recomendadas para pares estáveis. Você pode ler aqui. O que são esses pares estáveis, pessoal? Pares que envolvem stablecoins, por exemplo. Vamos pensar pares com USDC, BUSD, USDT, com as duas moedas que são de fato estáveis, stablecoins, tá bom? Que mais? Tem aqui essa que é a mais recomendável para a maioria dos pares. Então, pares que geralmente são compostos por uma stablecoin e uma moeda que oscila, como por exemplo a Matic, tá? E além disso, para fechar, pares exóticos também, que eles dão uma taxa lá de 1%. Esse aqui são, o que são pares exóticos? São pares com duas moedas que oscilam pra caramba, tá certo? Então são pares que você vai ganhar uma taxa maior, obviamente porque você vai estar correndo um risco muito maior, né, pessoal? Essa que é a grande questão. Pois bem, pessoal, e agora vamos para a parte mais interessante dessa nossa parte teórica, que é entender basicamente a diferença entre o que é prover liquidez na Uniswap versão 2, também conhecida aqui como faixa completa de valores. Você vai prover liquidez dos valores ali que vão de 0 até o infinito, e prover liquidez na Uniswap versão 3, onde você vai ter uma liquidez concentrada. Você vai concentrar a sua liquidez, você vai prover liquidez em uma determinada faixa de valores, né? Ó, eu vou querer prover liquidez desse valor até esse valor. Então, vamos lá, vamos entender aqui, começando pela versão 2, pessoal. Então, aqui na versão 2, você vai basicamente prover liquidez para todo o range de valores, eventualmente, que o ativo possa atingir, mesmo que esse valor ele seja praticamente improvável que ele seja atingido. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo puxando os dados dali de cima mesmo, pessoal. Então, por exemplo, aqui você tem o par Matic contra o USDC, e é, por exemplo, improvável que Matic, devido ao seu supply, o tamanho do seu supply, oferta, demanda, etc., atinja valores como, por exemplo, $150, $200 ou algo assim. Só que esses valores, considerando a Uniswap versão 2, eles estariam cotados, né? Eles estariam sendo levados em consideração aqui no cálculo, mesmo que sejam um tanto improváveis. Então é por isso que eles argumentam que, segundo o texto oficial aqui da própria Uniswap, ó, grande parte dessa liquidez nunca foi utilizada porque os ativos tendem a ser negociados dentro de uma faixa de preço mais estreita do que simplesmente do zero ao infinito, que eu acabei de comentar com vocês. Essa foi uma estratégia relativamente ineficiente de capital para provedores de liquidez, porque é improvável que o preço de mercado atinja esses valores extremos para muitos ativos. E é exatamente por isso que ele dá entrada para a Uniswap versão 3, né, para você de fato poder prover liquidez em um determinado range de valores, uma faixa de valores que você mesmo vai estipular, que é exatamente o que está aqui embaixo, pessoal. Então, ó, na Uniswap versão 3, você resolve esse problema introduzindo a liquidez concentrada. Você pode definir qual é o range de valores e, com base nisso, aumentar a eficiência do seu capital. Você pode olhar aqui embaixo, ó, que é a telinha que daqui a pouquinho a gente vai ver uma comparação breve entre a Uniswap versão 2 da esquerda e da direita a Uniswap versão 3. Então tá aqui, ó, olhando um pouquinho melhor a figura, você vê aqui na versão 2 que basicamente você pega toda a gama de valores, toda a faixa de valores. Aqui nessa figurinha eu peguei o par Ethereum contra o USDC, mas é basicamente a mesma coisa para qualquer par que você venha fazer. Então tá aqui, ó, está provendo liquidez para toda a faixa de valores, que vai de 0 até o infinito, agora com a diferença, né, diferindo desse anterior, você tem provendo liquidez na versão 3, definindo uma determinada faixa de valores. Então tá aqui, ó, eu quero prover liquidez nessa faixa de valores aqui. Então, por exemplo, que vai de $1.000, o Ethereum vai de $1.000 até $4.000. E aí, qual que é a grande questão, pessoal? A grande questão é, muita gente pode perguntar, né? Ah, Guilherme, mas espera aí, e se o Ethereum ficar abaixo de $1.000 ou acima de $4.000 nesse exemplinho que eu tô dando para você, né? Em outras palavras, voltando aqui pro gráfico, ó, se o Ethereum ficar nessa região,
ou nessa região? A resposta para essa pergunta é simples. Nesse caso, nesse cenário, você vai simplesmente parar de prover liquidez, tá? E aí quando o Ethereum voltar para esse par, voltar para essa situação, você vai voltar de fato a prover liquidez. Tá bom, Guilherme, mas esse negócio de eficiência que você falou aí, um é mais eficiente, o outro é mais ineficiente, enfim, explica melhor. Pois é, exatamente o que esse texto ele tá passando pra gente, ó, eficiência de capital, e vamos dar uma lidinha com atenção nessas informações. Então tá aqui, pessoal, ó, ao concentrar sua liquidez, os LPs podem fornecer a mesma quantidade de liquidez que a versão 2 dentro de faixas de preço especificadas, colocando muito menos capital em risco. Meu Deus do céu, o que ele tá querendo dizer com isso, pessoal? É bem simples. Considerando que você tá na versão 3 e se o ativo tiver dentro do range específico que você estipulou, você vai precisar de menos capital, você vai precisar expor menos capital a risco, colocar lá na pool de liquidez para ganhar praticamente a mesma quantidade de taxas que uma pessoa que vai ter que colocar mais dinheiro utilizando a versão 2. Então, sacou a diferença? Essa é a diferença, e para deixar isso mais frisado, mais enfatizado, tem um exemplo aqui que a própria documentação oficial ela passa pra gente, e vamos entender o passo a passo, pessoal. Como é que isso funciona? Vamos lá, ó. Tem aqui a Alice e o Bob. A Alice vai prover liquidez na versão 2 e o Bob vai prover liquidez na versão 3, pessoal. E aí eles estão utilizando aqui essa pool, Ethereum contra DAI, tá? DAI é uma stablecoin pareada no dólar americano também, e tá ali. Vamos lá. Cada um deles tem $1 milhão em mãos, tá? E na cotação aqui no exemplo, o Ethereum ele tá a 1.500 DAI. O que a Alice vai fazer, pessoal? A Alice, ela vai pegar 50% do seu capital total, 50% aí dos $1 milhão, que vai dar $500 mil, ela vai colocar isso aqui em DAI, ela vai pegar e vai transformar em DAI, e os outros 50% ela vai transformar em Ethereum, né? Então, na cotação atual, ó, nessa cotação do exemplo, um Ethereum tá 1.500 DAI, então isso aqui dá 333,33 ETH. Se você somar isso aqui, ó, tá na proporção de 50-50, então, portanto, você tem $1 milhão somando os DAIs com o Ethereum. Isso aí, a Alice vai prover liquidez dessa forma, 50% de cada um aí, vai pegar todo o seu capital e vai jogar lá dentro da pool, beleza? E o Bob? O Bob ele vai ser mais esperto. O Bob vai fazer o seguinte, ó, ele vai prover liquidez em uma posição concentrada, que é o que ele tá falando aqui. E aí ele vai prover liquidez nessa faixa de valores aqui, pessoal, entre 1.250 e 2.250, né? O Ethereum na cotação entre $1.000 e entre $2.250. E a diferença é a seguinte, que ele não vai depositar a quantidade total, ele tem $1 milhão na mão, não tem? Pois bem, só que ele não vai depositar essa quantidade, ele vai depositar menos, ele vai depositar aqui, ó, $91.700 em DAI e 61,17 Ethereum, que é praticamente essa mesma quantia, considerando o Ethereum cotado a $1.500, tá? Então ele tá com uma quantidade exposta ao risco aí na pool de $183.500. A grande vantagem é o que, pessoal? Que ele segurou na mão dele $816.500, que é a diferença disso aqui, né? Para $1 milhão, tá certo? A Alice, então só para recapitular, a Alice, ela chegou, pegou os seus $1 milhão, separou 50% em DAI, 50% em Ethereum e jogou tudo lá dentro da pool. O Bob não, o Bob foi mais esperto, ele pegou uma fatia relativamente pequena, concentrou a liquidez em um determinado range e pegou uma quantia menor e jogou dentro da pool. A diferença é que de fato ele segurou essa quantidade grande de dinheiro aqui, ó, $816.500 aí aproximadamente, tá certo? E aí, tá bom, e daí? E daí é o seguinte, é só você ler o que tá aqui, ó. Embora a Alice tenha investido 5,44 vezes mais capital do que o Bob, eles ganham a mesma quantidade de taxas, desde que o preço do Ethereum contra DAI fique na faixa de preços aqui, ó, entre $1.000 e $2.250. Pegou a diferença? Então aqui você precisa, considerando, lógico, né, que o ativo esteja na faixa de preço que você estipulou, você vai precisar colocar menos capital para ganhar a mesma quantidade de taxas, praticamente a mesma quantidade de taxas se você estivesse utilizando a Uniswap na versão 2. E aí, para fechar, né, pessoal, tem mais um detalhezinho que vale a pena a gente comentar também, que esse sisteminha da versão 3, ele pode, de certa forma, funcionar como um stop loss, e aqui ele dá um exemplo que fica bem interessante. Então, no exemplo, ele tá supondo o seguinte, ele tá supondo que o Ethereum ele vai a $0, o Ethereum ele vai pro ralo, ele vai pro limbo, vai bater $0. Nesse cenário, quando a gente tem um protocolo aqui, um AMM, né, que é um Automated Market Maker, né, os robôs da Uniswap, quando o Ethereum vai perdendo valor, automaticamente o robô vai e troca os seus DAI por Ethereum, ele vai comprando Ethereum utilizando os DAI. Se o Ethereum ganhar valor, é o contrário, né, ele vai ganhar o DAI, ele vai
vender os Ethereums e vai comprar DAI, tá? Mas nesse caso, vamos imaginar que o Ethereum perdeu o valor totalmente, ele vai a zero. Então o protocolo ele vai começar a comprar Ethereum adoidado, ele vai trocar todos os seus DAIs por Ethereum. Nesse caso, como o Ethereum foi a zero, basicamente seu capital ele derreteu, né? E aí nesse caso, ele cita que de fato o sisteminha de versão 3 ele pode funcionar como stop loss. Por quê? Porque se você levar em consideração a Alice, nesse cenário hipotético aqui, né, que o Ethereum foi a zero, a Alice ela derreteu simplesmente 100% do capital dela, ou seja, os 1 milhão de dólares lá do começo. E o Bob não, o Bob ele derreteu só uma certa quantia lá, os 183 mil e alguma coisa, e ficou na mão com os 816 mil dólares aqui, tá bom? Então é mais uma questão, né, você tá expondo menos capital a risco utilizando o sisteminha aí de prover liquidez na versão 3. E aí tem mais alguns exemplos, né, na verdade isso aqui é só exemplificando de forma gráfica o que a gente acabou de falar. Então vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Você tem a Alice na versão 2, aqui com 1 milhão de dólares, e o Bob na versão 3, que separou 183 mil dólares aqui aproximadamente. E aí, ó, a Alice está provendo liquidez em toda a faixa de valores, o Bob está concentrando a liquidez na faixa entre 1.000 dólares e 2.500 dólares. E aí, considerando um ano após, ele faz um cálculo, uma estimativa, e aí um ano após, e considerando de fato, né, que o Ethereum se manteve nesse range de valores, a quantia equivalente de taxas da Alice é praticamente igual à quantia equivalente de taxas do Bob, mesmo o Bob utilizando uma quantia bem menor de capital. Então a Alice está com 1 milhão de dólares aqui na pool e o Bob está com 183.500 dólares aqui na pool, tá certo? Então é basicamente essa diferença, né? E aqui tá a diferença também daquele exemplo, que a gente acabou de falar aqui, que o Ethereum ele vai a zero, né? Então nesse cenário, o Ethereum indo a zero, o que vai acontecer? Ó, o Ethereum caindo a zero, considerando esse mesmo cenário, né? A Alice na versão 2 e o Bob na versão 3, a diferença é que o Bob ele perdeu 183 mil dólares aí aproximadamente, e a Alice ela derreteu 1 milhão de dólares do seu capital, né? Fazendo o Ethereum cair a zero aqui, né? Considerando que o Ethereum caiu a zero, e é exatamente essa situação, pessoal. Só que o Bob ele segura nas mãos, ele tem nas mãos ainda 816 mil dólares, e a Alice ela derreteu os 1 milhão de dólares, tá? E aqui tem mais uma figurinha antes da gente ir lá para a parte prática do nosso tutorial, pessoal, que é uma figurinha que ele mostra pra gente o seguinte, ó, considerando que, ele dá um exemplo aqui apenas, esse exemplo ele tá cotando o Ethereum que vai de 1.200, aqui é o range, né, o range, a faixa de valores que ele tá levando em consideração para compor o exemplo, ó, ele tá cotando o Ethereum de 1.200 até 2.800 dólares, então considerando esse cenário, a gente tá vendo aqui, ó, colocar uma quantia de 150 mil dólares na versão 3 seria equivalente a colocar 785 mil dólares na versão 2, ou seja, você vai estar exposto a muito mais risco na versão 2 do que na própria versão 3, tá? E uma pergunta que muita gente pode fazer é o seguinte, mas Guilherme, o seguinte, e se eu for liquidado, né? Tem chance de eu ser liquidado? Tipo assim, se ele sair da faixa de valores lá da versão 3, eu vou ser liquidado? A resposta é não, você não vai ser liquidado. A diferença é que quando ele sair, e se ele sair, você não vai mais estar provendo liquidez, e aí depois quando ele voltar, o protocolo ele volta a prover liquidez aí para você, tá? E aí você pode ler direitinho esse texto, como é que acontece, ó. E aí lendo a pergunta, pessoal, eu fico liquidado se o preço sair da minha faixa? Resposta, não há liquidações na versão 3 da Uniswap. Se o preço sair da faixa de preço da sua posição LP, sua posição será concentrada singularmente no ativo menos valioso. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos dar o exemplo que fica mais fácil. Então imagina a seguinte situação, você está provendo liquidez lá aqui nesse exemplo no par Ethereum contra o USDC, e aí você colocou lá na liquidez concentrada para você prover liquidez nessa faixa de valores aqui, ó, entre 1.000 dólares e 5.000 dólares, uma cotação aqui do Ethereum. Agora imagine a seguinte situação, imagine que o Ethereum ele cai a 900 dólares, que é exatamente o exemplo que ele está dando aqui. Se o Ethereum cai a 900 dólares, o que o protocolo vai fazer, pessoal? O protocolo vai começar a vender os Ethereums. Quando o Ethereum perde valor, quanto mais o Ethereum perde valor, o protocolo ele começa a vender os seus USDCs e trocar por Ethereum, começa a comprar o Ethereum, em outras palavras é isso. Se ele cair abaixo de 1.000 dólares, você só vai ficar praticamente com a posição em Ethereum e, portanto, você não vai ter como prover liquidez, beleza? Ah, Guilherme, e se acontecer a mesma ideia, só que com a outra faixa?
taxa, ou seja, o Ethereum ele começar a se valorizar aqui e passar de 5 mil dólares. O que o protocolo vai fazer? À medida que o Ethereum vai se valorizando, o protocolo ele vai começar a vender os seus Ethereums e vai concentrar a posição em USDC. Se passar de 5 mil dólares, ele vai ficar só em USDC, você, portanto, vai ficar em apenas uma moeda e não vai conseguir prover liquidez. Então você só provê liquidez se de fato o Ethereum ele tiver concentrado nessa faixa de valores aqui, ó, entre 1.000 e 5 mil dólares nesse caso, tá bom? Então é isso, pessoal. Na parte teórica era isso que a gente tinha para falar. Ufa, e é bastante coisa, né? Foi bastante coisa para falar. E agora, bora para a parte prática, pessoal, que é a parte mais da hora desse tutorial. Muito bem, pessoal, já tô aqui na parte prática, vamos começar a fazer o tutorial do zero aí, do passo a passo. Já tô na página oficial da Uniswap, o link tá aqui na descrição do vídeo para você conferir. E aí, pessoal, nesse tutorial eu vou utilizar a rede Polygon para fazer esse processo. Para prover liquidez, eu vou usar a rede Polygon e não a rede Ethereum. Por quê? Por causa das taxas. Na rede da Polygon, as taxas elas são bem menorzinhas, então a gente vai fazer esse tutorial na rede Polygon. Mas você pode fazer para esse conjunto de redes aqui, ó. Essa mesma ideia se aplica para todas as redes da Uniswap. Então tem a Ethereum, a Polygon, a Optimism, a Arbitrum e também a Celo, e eventualmente outras redes que serão inseridas aí dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, vamos do passo a passo, do zero, para quem não sabe aí, ó, eu tenho Matic na minha carteira, isso aqui vai ser importante, como eu vou operar na rede da Polygon, eu vou precisar ter Matic na minha carteira para efetuar o pagamento das taxas. Inclusive, uma das pools que eu vou utilizar vai ser envolvendo a própria Matic. E além disso, eu já tenho outras moedas aqui na minha carteira também, ó. Eu tenho o USDC, que eu já vou vir aqui no CoinGecko rapidamente para adicionar o contrato dela na rede Polygon. Então a gente volta aqui na MetaMask, vou importar o token, só colo o endereço de contrato desse token aqui, e aí ele já deve aparecer para mim, ó, o USDC. Vamos colar esse cara, eu já tenho uns 30 dólares aí aproximadamente, e além disso eu já tenho o USDT também, porque eu vou usar essas duas pools, tá? Eu vou usar uma pool de Matic com USDC e também uma pool de USDC com USDT. A gente vai fazer dois exemplos nesse tutorial. Então deixa eu já vir aqui no CoinGecko rapidamente, vou pegar o USDT também, ó, acessar a página do Tether pra gente adicionar esse cara aqui na MetaMask, vou vir aqui no cantinho direito, vou pegar o contrato dele na rede da Polygon, volto lá na MetaMask e vamos importar, colar aqui o endereço de contrato para adicionar, fazer isso até que meio rápido, né, pessoal, que é bem mais simples, ó, pronto, ele demorou um pouquinho para reconhecer, mas enfim, eu tenho aí uma quantia aproximadamente de 10 dólares em USDT também. Então pronto, eu já tenho os 3 tokens que eu preciso para esse tutorial, e só falando também para você que não sabe, né, tem que enviar a Matic, comprar em uma corretora e enviar a Matic da sua corretora para a carteira MetaMask utilizando a rede da Polygon. A gente já tem tutoriais para fazer isso, vou deixar aqui os links também na descrição do vídeo para você acessar esses tutoriais, tudo bem? E aí, pessoal, rapidinho, né? Se você não sabe comprar esses tokens aqui, ó, o USDC e o USDT, é bem simples, você pode fazer isso na Uniswap mesmo. Então vamos lá, ó, eu vou conectar minha carteira, primeiro eu vou vir aqui na rede da Polygon, vou selecionar a rede da Polygon, cantinho superior direito da tela eu conecto a minha carteira, MetaMask, ele vai chamar as devidas permissões, então você deve estar vendo aí, ó, vou conectar a minha carteira, pronto, já fiz a devida conexão e ele já está reconhecendo o meu saldo aqui, tá? Para você comprar o USDT ou o USDC, para você seguir esse tutorial, caso você queira, né, não é recomendação de compra nem nada, mas enfim, é só você clicar. Então, por exemplo, ó, vou querer comprar o USDC, ele já aparece aqui para mim, então é tranquilo clicar, e aí você seleciona lá a quantidade de Matics que você quer, por exemplo, ó, 2 Matics, e aí você efetua a compra, faz a conversão, paga as taxas estão descontadas em Matic, que são bem pequenininhas, só lembrando que eu estou operando na rede da Polygon, ok? E a mesma ideia vale para o USDT também, ó, você vem aqui, seleciona o USDT, compra lá a quantidade que você quiser em USDT e pronto, efetua a conversão e assunto resolvido, tá, pessoal? Então, feito isso, aí você já tem a parte básica para seguir nesse tutorial. Então vamos lá, pessoal, a primeira coisa aqui, ó, aqui você vem em Lot, no cantinho superior esquerdo da tela, eu vou clicar, vou abrir uma nova aba, ele vai abrir essa interfacezinha que daqui a pouquinho a gente vai acessar, e para você ter mais conhecimento a respeito das pools, da rede aqui e tudo mais, tem a opçãozinha, quer ver, ó, no cantinho superior direito da tela, aqui tem 3 pontinhos, tu pode clicar aqui em Veja Mais Análises, quer ver, ele vai abrir uma página interessante da Uniswap, com a lista das pools ali disponíveis para você prover liquidez. Então, por exemplo, ó, eu vou acessar ali em cima a opção Ethereum, eu vou trocar por Polygon, certo? Que é a rede que a gente vai fazer nesse tutorial, você pode fazer na rede aí da sua preferência, e ali no cantinho superior esquerdo da tela tem as pools. Vamos clicar e aqui você pode ver quais são as pools, qual que é o valor TVL que está travado, né? O valor total travado dentro de cada uma das pools. A gente vai aguardar alguns instantes. Prontinho, pessoal, descendo a tela você vai encontrar
a série de pools aqui, quais são as mais famosas? Ó, tem essa aqui, pelo menos na rede da Polygon, essa aqui é bastante famosa, o SDC contra WETH, e tem a Matic contra o SDC também, essa é bastante famosa, e enfim, tem outras aqui, ó. A gente vai usar duas nesse tutorial, tá? Como tutorial básico aí pra vocês. A gente vai construir uma pool nessa aqui, com 0,05% de taxa, e essa aqui também, que é um par com stablecoin, tá vendo? Ó, o SDC contra o SDT, e é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora, tá? Eu posso clicar nelas para ver as informações também. Você pode clicar aqui, por exemplo, nessa primeira, ó, ele vai mostrar para você o valor aqui, o volume, a liquidez, as taxas. Aqui você pode conferir essas informações. Bom, aqui no cantinho esquerdo também, ó, o valor TVL, que é o valor que está travado dentro dessa pool, tem 6,70 milhões aqui aproximadamente, tá certo? E aí você vem aqui, vamos lá, voltar para a página oficial, que é essa página que a gente vai começar a partir de agora. Então, ó, primeira coisa, eu tô entendendo que você está fazendo isso do começo, então você não vai ter nenhuma posição aqui mostrada, né? Eu já tenho algumas posições, ó, ele pode mostrar posições fechadas, tá vendo? Que eu já fiz os testes antes de eu gravar o tutorial para vocês. Deixa eu esconder isso aqui e vamos clicar nessa opçãozinha de nova posição para ele abrir as devidas informações. E olha só como é que funciona, pessoal. Então aqui ele já selecionou, como eu tô na rede da Polygon, ele já selecionou a Matic, que é a principal moeda aí da rede da Polygon, obviamente, tá certo? Agora aqui eu vou selecionar um novo token. Eu vou pegar o mais clássico, que é aquela pool que eu mostrei para vocês, ó, Matic contra o SDC, e aqui ele vai sugerir pra gente um nível de taxa, tá vendo? Ó, eu vou vir em editar. E aqui nesse caso a gente vai trabalhar, tem aqui ó, melhor para pares estáveis, né? Não é esse porque não é bem um par estável, esse par aqui não é um par estável, a Matic é uma moeda que está oscilando, certo? E essa aqui seria a mais indicada nesse caso, né? A gente pode conferir até essa informação aqui, voltando naquela página anterior. Deixa eu voltar para as pools, deixa eu ver aqui, era esse par, aqui ele mostra como 0,05%, né? Mas enfim, ó, eu acho que esse aqui é o melhor, segundo o que está mostrando, ó, melhor para a maioria dos pares. No caso a gente tem uma moeda que oscila, né? Não é um par estável, perfeito? Então eu vou selecionar essa opçãozinha aqui pra gente, quer ver? Automaticamente ele já vai calcular o range de valores ali no cantinho superior direito da tela. Tá bom, pessoal, a pergunta é, qual que é o range de valores que você vai colocar? Aí, basicamente, né, você vai dar uma olhadinha na Matic, vai ver se interessa para você fazer esse processo. É claro, não é recomendação de compra nem nada. Então, ó, a Matic tá $1,15. Aí você fala, ó, qual que é a faixa de valores mais ou menos que a Matic vai seguir de acordo com o tempo que eu tô interessado em prover liquidez aqui na Uniswap. Então, vou dar um exemplo para vocês, ó. Tô achando que a Matic, ela vai ficar nessa faixa, mais ou menos uns 60 centavos de dólar, ó, 65, aparece ali os valores mínimos e máximos, tá vendo? Para facilitar a nossa vida. E deixa eu pôr aqui um outro valor, vai 1,60, 1,73, vou deixar aqui mais ou menos nessa faixa de valor. E aqui eu tenho que destacar um ponto para vocês que eu acabei esquecendo de falar na parte teórica e vou falar agora para vocês, que é o seguinte: quando você reduz o tamanho do seu intervalo, você aumenta a sua eficiência. Lembra que a gente falou, né, comparando com a versão 2, que pega todo o intervalo? Pois bem, aqui você está aumentando a sua eficiência e você vai precisar aplicar menos capital para ganhar a mesma quantidade de taxas, considerando que o preço vai ficar dentro desse valor aqui, dentro dessa faixa desse intervalo. No entanto, reduzindo esse intervalo, você vai aumentar um outro probleminha, que é o tal do Impermanent Loss, tá? Que é um probleminha que é um inimigo dos investidores também. Eu não vou explicar isso aqui, pessoal, porque é uma teoria muito grande. Eu vou deixar o link de um vídeo que eu explico passo a passo sobre o que é o Impermanent Loss, tá bom? Então, para esse exemplo aqui tá de bom tamanho, a gente tá sujeito ao Impermanent Loss, né? Porque a gente tá num par aqui em que uma das moedas ela oscila, a Matic ela tá oscilando aí a cotação dela em dólar, e é basicamente essa que é a ideia, tá? Agora, ali em valor de depósito, eu vou trabalhar dessa forma aqui mesmo, tá? Agora, em valor de depósito, ó, valores do depósito, eu vou selecionar aqui, por exemplo, eu quero trabalhar com $5, vou pegar aqui $5 em USDC e automaticamente ele já faz a cotação aqui para mim. Você vê que simples que é, né? Se eu inserir a quantidade de Matics, ó, vou trabalhar com 5 Matics, ele já faz a cotação em dólares para mim também. Então você pega a maior quantidade, o token que você tem a maior quantidade, aliás, a menor quantidade, tá? Pega o token que você tem a menor quantidade, seta ele que automaticamente ele vai pegar o equivalente do outro token conforme ele fez aqui, tá? Então é basicamente assim, ó, 5 Matics com $7,69 de dólar aproximadamente. Aqui, galera, vai aparecer para você aqui em antivisão, tá vendo essa tradução feia que ele fez, mas enfim, vai aparecer para você aprovar o SDC, vai aprovar a Matic, você vai ter que aprovar, pagar as taxas. Eu já fiz esse processo, então você pode simplesmente clicar. Só que antes de falar a respeito disso, ó, lembra da Uniswap versão 2? Você tem a
opção também de prover liquidez em todo o intervalo. Se você clicar aqui em gama completa, tá vendo, ó, que seria o full range, traduzindo pro português, pro inglês, né? Aqui tá em português com a tradução bem ruinzinha. Se você clicar, ele vai pegar todo o intervalo aqui, mas no caso eu vou prover liquidez utilizando a versão 3 mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos clicar aqui em antevisão, ele dá o saldo pra gente, tudo que a gente acabou de setar, né? Vou clicar em adicionar. Você vê que o processo em si é simples, né? Mas tem muito conteúdo envolvido e é exatamente nisso que se concentra, ó. Aqui é a taxa que a gente vai pagar, 0,1 Matic, então é bem pequenininha a taxa, né? Alguns centavos de dólar, 10 centavos de dólar aí aproximadamente. Transação enviada, vamos fechar. E a gente aguarda alguns instantes. Prontinho, pessoal, ó. Feito, tá aqui, esse é o par ali na faixa, a gente está na faixa, ó, o preço desse lote está dentro da faixa selecionada, sua posição atual está recebendo taxas. Por quê? Porque a Matic está na faixa que eu estipulei, então ele já mostra essa informação aqui pra gente. Se eu clicar, vamos clicar nessa opçãozinha, olha que bacana, ó, ele dá o saldo pra gente. E aqui a gente não recebeu nada ainda, obviamente, porque a gente acabou de colocar para prover liquidez, e aqui vão ser consideradas as nossas taxas, né? Aqui tá a liquidez, na verdade, a quantidade de dólares, ele vai colocar em dólares aqui a sua quantidade, depois eu vou atualizar a tela para ver se ele já atualiza essa informação, e aqui as taxas não resgatadas no protocolo, que ele vai colocar aqui também, perfeito? Prontinho, pessoal, demorou um pouquinho, mas ele atualizou. Eu tive que dar um F5, na verdade, né? Cortei o vídeo para facilitar a nossa vida. Tá aqui, eu tô com uma liquidez de 13 dólares e 45 centavos de dólar aproximadamente. As taxas ainda não estão aparecendo aqui, né? Porque eu acabei de colocar o processo. E ali embaixo ele dá um monte de informações também, ó, preços mínimos, máximos e também o preço atual da Matic por USDC. Então, esse é o processo, essa é a primeira opçãozinha. Deixa eu voltar. E agora, pessoal, vamos para o segundo exemplo do nosso tutorial. Vou me permitir um pouquinho mais rápido aqui, porque agora você já entendeu o passo a passo, né? Vamos lá, vamos clicar em nova posição. Agora eu vou trabalhar com um exemplo com stablecoins apenas, um par estável. Vou trabalhar com o USDC e também com o USDT. E pronto, você tem as opções. Aqui em taxa, deixa eu pegar qual que é a taxa em editar. Ele já selecionou essa taxa para mim, que é a que está sendo mais utilizada. Tá vendo ali embaixo as porcentagens? 78%, 22%. Então essa aqui é a proporção que está sendo utilizada a determinada taxa. Você pode até mudar para 0,05, ó, ele vai mudar o intervalo ali, vai deixar o negócio meio doido, mas enfim, eu vou trabalhar com essa aqui mesmo, ok? Vou trabalhar com 0,01. Deixa eu esconder. E aqui, aqui tá errado, né? Não é essa faixa não, cara. O negócio ficou meio doido aqui nesse negócio. Pera aí, pronto, agora sim, né? Eu só tive que clicar na lupinha só para ele exibir um pouquinho mais aí o nosso intervalo. Agora sim ficou de bom tamanho, perfeito? Tem a lupinha para você aumentar e diminuir aqui no cantinho também, acabei esquecendo. E agora aqui em USDC, ó, eu tenho 22 dólares, 23 dólares em USDC e 10 dólares em USDT. Eu vou selecionar aqui no USDT, eu vou selecionar, sei lá, 6 dólares, vai, vamos trabalhar com 6 dólares. E aqui você vê claramente, né, que não tá exatamente naquele balanço de 50%, mas não tem problema, pessoal. Inclusive isso você pode ajustar aqui também, ó. Você vê que quando você aumenta o intervalo ou reduz o intervalo, ele vai dosando as devidas quantidades, tá vendo? Então aqui é aqui que você vai dosando caso você já queira começar com 50%, tá? Ou você pode alterar os números aqui também, ó, você pode alterar esses números para você chegar na proporção devida aí para você. Mas isso aqui não vai importar muito, pelo menos nesse momento, né? Uma vez que a gente está trabalhando com stablecoins também. Beleza, vai aparecer um monte de botão para você aprovar o SDT, o SDC, só aprova, assina o contrato, você está na Uniswap na versão, na página original, então você pode fazer isso, beleza? Vamos clicar aqui em antevisão, negócio horrível essa tradução, mas enfim, vamos adicionar. Mais uma vez ele vai pedir para eu assinar o contrato, né? Na verdade, para eu aprovar a transação, ó, tô pagando lá uma taxa, só lembrando que essa taxa está sendo feita, está sendo paga em Matic, certo? E aí a gente vai aguardar alguns instantes aqui. Pronto, já até fiquei um pouquinho maior. Deixa eu ver, tá pendente a transação, ó, cantinho superior direito da tela, a gente pode ver essa informação e já ele vai liberar a transação aí pra gente, a gente aguarda alguns instantes e ela já vai ser liberada. Certo, já carregou a tela, ó, nem precisei cortar o vídeo, foi rapidão. Veja que legal, pessoal. Então aqui ele já deu as informações pra gente, ó. Eu tenho as duas pools, se eu abrir essa pool aqui que eu acabei de adicionar liquidez, ele já vai dar pra mim o saldo. Quer ver? Eu tenho que carregar essa tela, às vezes ele dá uns bugzinhos, mas depois o negócio acaba funcionando. Já acho que ele deve carregar essa quantidade aqui, ó, em liquidez e pronto, ó, 12 dólares se você somar as duas quantidades. E aqui embaixo ele vai mostrar pra gente qual que é a taxa estipulada, né? A taxa que você tá ganhando, tanto em USDT quanto em USDC. Muito bem, pessoal, e agora para a gente fechar, é importante mapear, né, quais são os riscos desse procedimento. A gente tem alguns riscos aqui,
tá? Para o primeiro par, que é o par que você está trabalhando com o Matic e o USDT, aliás, o USDC, eu sempre confundo, né? Mas é um par que você tem uma moeda que está oscilando e a outra moeda é estável. Nesse aqui você tem um pouco mais de risco, obviamente. Primeiro risco, você está exposto na oscilação da Matic nesse período. Se a Matic desvalorizar, automaticamente você vai acabar perdendo capital. Então esse é o primeiro risco. Segundo risco, impermanent loss. Dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você entender o que é o impermanent loss, que é uma comparação se você estiver segurando esses ativos na sua carteira em comparação com estar provendo liquidez usando esse par, essa paridade. Então esse seria o segundo risco. Terceiro risco, um hack na Uniswap ou alguma coisa nesse sentido, né? Hackear o protocolo e roubar o dinheiro das pools das pessoas, e aí você infelizmente está sujeito a esse tipo de coisa nesse caso. Por quê, né? Porque quando você está provendo liquidez no protocolo, o que está acontecendo, pessoal? O dinheiro, ele sai da sua carteira. Dá uma olhada aqui, ó, a gente tem menos Matics, tá vendo? Ó, por quê? Porque menos Matics, menos USDCs e menos USDTs. Por quê? Porque o dinheiro saiu daqui da minha carteira e foi lá na pool. A gente está provendo liquidez nesses dois pares aqui, perfeito? Então esse seria o outro risco nesse caso, tá? Com relação à pool daqui de baixo, o único risco que desses três que eu acabei de citar, o único risco que não se aplica a essa pool, por ser uma pool utilizando stablecoins, é o risco do impermanent loss, porque aqui você está num par estável, perfeito? Então essa é a grande questão. E tem mais uma coisa também que vale a pena destacar, que é, sei lá, aqui é mais pelo em ovo, arranjar pelo em ovo, sabe aquela expressão? Que é o seguinte, você tá em USDT e USDC, nesses três pares, se esses caras perderem o PEG no dólar, você infelizmente vai desvalorizar o seu capital também. Tudo bem, pessoal, e para fechar o tutorial com chave de ouro, vamos aprender a remover a liquidez. Então, não quero mais prover liquidez, como é que eu faço para remover a liquidez? É só eu clicar no par que eu quero fazer isso e clicar ali embaixo. Eu também posso aumentar a liquidez, tá vendo? Ó, posso aumentar, posso adicionar mais liquidez, né? E ele vai jogar a gente para aquela página de adicionar liquidez mais uma vez, mas nesse caso eu quero remover. Então, ó, você vem aqui, clica em remover liquidez, coloca aí a quantidade que você quer remover, ó. Você pode clicar em 25%, 50, 75 ou máximo, ou selecionar a devida porcentagem aqui. Eu vou remover o máximo de liquidez, ele vai fazer os devidos cálculos e vai clicar lá, vou clicar em remover. Eu posso coletar como WMatic, mas eu vou coletar como Matic mesmo, perfeito? Vou clicar em remover. Aqui ele dá as informações direitinho, né? Qual que é a quantia equivalente em cada uma das moedas. Aqui a gente praticamente não vai sair nem no lucro, nem no prejuízo, porque a gente ficou, sei lá, 10 segundos, não, 2, 3 minutos mais ou menos com essa liquidez adicionada. Então tá aqui, vamos confirmar. Transação enviada, posso vir aqui na minha carteira da MetaMask e a gente vai ver daqui a pouquinho as minhas Matics sendo incrementadas. Eu tinha 8 e alguma coisa, né? Pode ser que ele desconte algumas taxinhas, ele vai fazer isso inclusive, e os meus USDTs, aliás, USDCs, eles vão ser incrementados aqui também. Então pronto, ó, transação confirmada, daqui a pouquinho ele deve adicionar os USDCs, pronto, ó, foi para 24, Matics foi para 8,47 e para fechar vamos fazer com a outra também, ó. Então só recapitulando, né, exatamente o mesmo processo, pessoal, só vir aqui agora na outra pool, vamos remover a liquidez, quantidade máxima, pegar aqui, remover, aguenta alguns instantes, deixa eu confirmar aqui na minha carteira, pronto, ó, vamos confirmar a transação, fechar. E a gente vai aguardar mais alguns instantes mais uma vez, né? Posso vir para aquela telinha, deixa eu voltar aqui agora, ó, posso voltar e já essa interface ela vai sumir daqui. Já aguenta alguns instantes. Transação confirmada, beleza. Vamos ver se na carteira ele já incrementou. Já aguenta aqui, vamos ver. Ele tem que incrementar aqui, eu tinha uns 30 USDCs praticamente, né? Quase 30 e acho que quase 10 USDTs. A gente espera alguns instantes para isso aí ser efetuado. Prontinho, pessoal, demorou um pouquinho, mas foi, ó, 30 USDCs e quase 10 USDTs e pronto. Com isso aí a gente finaliza o nosso tutorial. Pronto, ela já não tá mais aparecendo aqui pra gente. Se você clicar em mostrar posições fechadas, ele vai mostrar todas as posições que a gente abriu e fechou aqui na sua carteira. Tá bom? Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero de verdade que tenham curtido o conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.